Fala galera, questão 44 do vestibular do ITA de 2020 é uma questão sobre curvas e área e ela diz o seguinte: duas curvas planas C1 e C2 são definidas pelas equações. Ou seja, eu tenho a minha curva C1 definida por essa primeira equação e a minha curva C2 definida por essa segunda equação. Sejam P e Q os pontos de interseção de C1 com o eixo X e R e S os pontos de interseção de C2 com o eixo Y. A área do quadrilátero convexo de vértices PQRS é igual a... Então, para a gente poder calcular a área desse quadrilátero, a gente primeiro tem que calcular os pontos PQRS. Mas notem que P e Q são os pontos da interseção de C1 com o eixo X. Então, se P e Q está no eixo X, então a coordenada y tem que ser igual a zero, ou seja, eu quero os pontos x e y que satisfaz essa primeira equação aqui, de modo que y seja zero. Então, eu vou nessa equação, eu vou substituir o y por zero para poder encontrar o x. Fazendo isso, nós vamos ter o seguinte: 16x² menos 224x mais 640 igual a zero. Como eu coloquei zero aqui no lugar do y, esses termos somem e fica essa equação aqui. Aqui a gente pode simplificar essa equação de segundo grau, dividindo por 16 em ambos os lados. Fazendo isso, nós teremos x² menos 14x mais 40 igual a zero. E daí basta aplicar a fórmula de Bhaskara nessa equação, que nós iremos encontrar x igual a 4 e x igual a 10. Logo, os pontos que estão sobre o eixo x que satisfaz essa primeira equação são os pontos 4, 0 e o ponto 10, 0. Chamei o ponto de 4, 0 de P e o ponto de 10, 0 de Q. Agora vamos encontrar os pontos R e S. Só que os pontos R e S estão sobre o eixo Y. Logo, a coordenada x tem que ser 0. Então, substituindo x igual a 0 nessa segunda equação, nós teremos que y² menos 10y mais 13 é igual a 0. E agora, usando Bhaskara para encontrar o y, nós chegaremos às seguintes raízes: y igual a 5 mais 2 raiz de 3 e y igual a 5 menos 2 raiz de 3. Dessa forma, os pontos sobre o eixo y que satisfazem essa segunda equação são os pontos com 0 na primeira coordenada e 5 mais 2 raiz de 3 na segunda coordenada, chamei de R esse ponto, e o outro ponto é o ponto com 0 na primeira coordenada e 5 menos 2 raiz de 3 na segunda coordenada. Chamei de S esse ponto. Então aqui eu listei os 4 pontos que a gente acabou de encontrar. E ligando esses pontos, a gente consegue formar um quadrilátero. E a questão pede para a gente calcular a área desse quadrilátero. Então aqui, se eu desenhar o plano cartesiano, eu terei o ponto P mais ou menos nessa posição, o ponto Q nessa posição, o ponto S nessa posição e o ponto R nessa posição. E aí a gente quer calcular a área dessa faixa aqui em laranja. Como que a gente faz isso, então? Notem que a área dessa região colorida é a área do triângulo formado pelos pontos R, a origem e Q, menos o triângulo formado pelos pontos S, a origem e P. Então, basta a gente calcular a área desse triângulo maior e subtrair a área desse triângulo menor. Mas qual que é a área de um triângulo? É base vezes altura sobre 2. Então, calculando essa área, ou seja, se A é a nossa área que a gente está interessado, vai ser então a base do triângulo maior, que mede 10, vezes a sua altura, que mede 5 mais 2 raiz de 3, sobre 2, menos a base desse triângulo menor, que mede 4, vezes a sua altura, que mede 5 menos 2 raiz de 3, sobre 2. Como aqui os denominadores são iguais, basta a gente fazer a distributiva aqui em cima e somar os termos. Fazendo isso, nós chegaremos que a área será 15 mais 14 raiz de 3. Ou seja, a nossa alternativa correta é a letra C. Então, para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e até a próxima.